Oi, gente, aqui é a Isabela, cofundadora da Fincat. A gente está hoje aqui com o Pedro e a Daniela da FID. Vamos conversar um pouquinho sobre Silicon Valley Bank, o que aconteceu nesses últimos tempos, que causou um certo terror na galera, né? Vamos esclarecer algumas coisas. Eu queria agradecer o Pedro e a Dani por estarem aqui hoje com a gente para ter esse bate-papo. Então, se vocês quiserem se apresentar, falar um pouquinho da FID. Gente, prazer falar com vocês. Meu nome é Pedro, eu sou fundador e CEO hoje da FID, né? A FID é uma empresa pequena, a gente tem um tamanho ainda muito pequeno no mercado financeiro como um todo, e a gente faz um tipo de trabalho que o mercado conhece pouco, que é o de administração fiduciária, controladoria e custódia de fundos de investimento, né? A gente está muito focado no mercado que a gente chama de fundos estruturados, lá os FDICs, né? Os fundos de direitos creditórios, os fundos de participação, os FIPs, também fundos imobiliários, agora os FIAGROS da vida que surgem aí também nesse mercado. E aí, por conta dessa atuação, né? A gente tem vários veículos aqui dentro, e por conta dessa atuação que a gente tem aqui, a gente tem muito contato, né, com diversas estruturas de venture capital, por exemplo, né, de private equity, né, fundos que fazem investimentos de longo prazo em empresas, né, e aí a gente acompanha muito a dinâmica desse mercado aí, né, numa posição de infraestrutura mesmo, né, de contato ali na prestação de serviços, né. Então, acho que foi até por isso que a gente caiu aqui nessa conversa com vocês, né? Por conta do tema do SVB, né? Isso, Tá? então você queria dar uma explicaçãozinha aí para a gente, o pessoal que é mais, não sabe tanto do assunto, o que que é o Silicon Valley Bank? Então, o Silicon Valley Bank, ele foi um banco criado muito na crista da onda do próprio Vale do Silício, né? Obviamente no boom ali de empresas de tecnologia, de startups que aconteceram ali. E assim, a explicação muito simples, muito simplista, talvez, né, de por que o Silicon Valley Bank cresceu e atingiu o tamanho que atingiu, foi porque os grandes bancos tradicionais, né, os JP Morgans, os Citibanks, os Wells Fargo e tudo mais nos Estados Unidos, não conseguiam atender a demanda de algumas empresas startups, principalmente de tecnologia, muito concentradas aí nessa região ali do oeste americano, né. Então, o banco surgiu com uma ligação muito forte com esse setor, né? Ele acabou virando aí, sendo chamado de banco das startups e tudo mais, né? Porque ele realmente capturava depósitos de muitas dessas instituições, né? Fazia o financeiro de muitas dessas instituições, né? Agora, ele não deixa de ser um banco americano, né? O mercado bancário americano é um mercado bancário muito grande e muito rico, né, e muito diversificado, né, uma coisa que a gente aqui no Brasil também acha até um pouco estranho, né, mas os Estados Unidos têm bancos regionais muito fortes, muito grandes, né, e que estão lá trabalhando, e alguns até centenas de anos, né, estão operando há muito tempo, né. É um mercado bancário muito rico, muito mais concorrencial, né, muito mais ativo em termos de concorrência, do que é o mercado brasileiro, né. O mercado brasileiro ele é muito concentrado e muito verticalizado, tá. Então, acho que o Silicon Valley Bank ele surgiu nesse contexto, tá, mas ele não deixa de ser um banco, ele é um banco comum, né, ele não tinha nada de muito especial, né, não tinha nenhuma plataforma muito disruptiva de serviço, ele atendia, né, e tinha pegado um segmento de clientes que eram meio desprezados pelos outros bancos, tá. Entendi, entendi. E por que que então as fintechs brasileiras tinham conta lá no Silicon Valley Bank? Olha, Isabela, tem umas coisas que são meio hype, tá? Sim, Uhum, eu ouvi às vezes de alguns donos de startup no Brasil que era chique ter uma conta no Silicon Valley Bank, né? Ah, é entendi. legal, é bom, né? É bom você dizer, não, eu tô lá, né? É a mesma coisa que tem muita startup brasileira que o sócio vai lá e viaja para o Vale do Silício, né? Uhum. Ele pega um voo de comercial, fica num hotel comercial, participa de um, dois eventos e fala que fez um tour pelo Vale do Silício, né? Hum, Tem muito hype, né? Tem muito, né? entendi. Assim, tinha de fato uma oferta de valor e o banco era mais flexível em aceitar uma abertura de conta de uma startup, sem dúvida nenhuma, né? Uma Uhum. empresa brasileira conseguir abrir uma conta num banco internacional
do zero, né, sem nenhum contato, sem ter tido nenhuma passagem, né, por alguma dessas instituições, algum contato forte, é difícil, é penoso, Uhum. né? Entendi. E o SVB, ele parece que ele oferecia uma plataforma, ele tinha uma plataforma boa, comercial nesse Uhum. sentido, tá? E aí, e o que aconteceu com ele? O que faliu? Dá para explicar? Dá para dar uma pinceladinha nisso? Ou... Dá. Acho que assim, o que aconteceu com ele, né, pelo que se sabe até agora, foi que houve um problema muito sério de marcação de valores na curva, tá? Assim, para o público que está menos, que não está no mercado financeiro, para o público que só se interessa pelo mercado financeiro, mas está trabalhando em outras áreas, isso é um negócio meio, parece aqueles termos de médico, né? O nome de algum vírus, o nome de uma bactéria, né? Marcação a mercado, né? Mas basicamente é o seguinte, né? Você quando você compra um título, né? Um título de renda fixa, né? Que a gente chama de renda fixa, né? E você compra um título que, fazendo um paralelo bem parecido, você compra lá um tesouro direto, né, que tem taxa IPCA mais cupom, né, que a gente fala, então é IPCA mais 6%, IPCA mais 5% e tal. Quando você compra um título desses, né, você está comprando um título que tem uma parcela de renda fixa, que é esse cupom 5, 6%, e tem uma parcela que é o IPCA mesmo, né, a flutuação da inflação. Só que mesmo essa parcela fixa de 5, 6%, ela é uma parcela que na percepção do mercado dia a dia, ela vai mudando, porque isso depende muito da dinâmica de curva de juros que a gente fala, né? Se a curva Uhum. de juros sobe, se a curva de juros desce, esse seu título fica com um valor negociável no mercado secundário, né? Ou seja, o quanto que alguém estaria disposto a pagar por aquele seu título, esse valor flutua, né? Uhum. E para cima e para baixo, né? Quando a gente fala de marcação a mercado, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer literalmente, olha, você tem que marcar ali no balanço, né, da sua instituição, né, ou na sua carteira de pessoa física, o que seja, o quanto que de fato aquele papel vale hoje, né? E aí na Uhum. lógica de quanto que alguém no mercado pagaria para mim para ter esse título hoje, né? E não na curva de juros projetada, tal, não. Quanto que alguém paga por isso hoje, né? Tem várias formas de medir isso, né? Existe uma coisa na regulação americana que não é muito diferente da brasileira, mas acho que o Brasil ele é um país mais robusto nesse sentido, né? Do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele divide muito esses títulos da carteira do chamado Available for Sale, né? Que é o AFS, né? Uhum. E o trading, né? São três categorias, na verdade, desculpa. Tem o trading, tem o available for sale, tem o hold to maturity, né? Que é o HTM, né? O hold to maturity são aqueles títulos que você diz assim, não, isso aqui eu não vou vender no mercado, eu vou realmente guardar isso aqui, né, para o longo prazo, né? E aí Uhum. eu tenho um argumento contábil, e isso está estabelecido na regulação, que no meu balanço, eu escrevo lá, né, no valor Uhum. daquele título só pela curva. Eu não faço a marcação a mercado. Quando eu digo que aquele título é available for sale, aí eu vou lá e faço a chamada marcação a mercado, né? Uhum. Então o que aconteceu com o Silicon Valley Bank, né? Até onde a gente sabe o que houve lá. O banco foi fazendo captações, depósitos, né, de startups, de empresas. Ele cresceu muito, cresceu bastante, né, com o boom todo de startups do passado. E aí, como é que ele aloca o recurso, né? Ele não era um banco muito forte em crédito, acho que a atividade de crédito dele era menor. Ele foi comprando títulos do Tesouro Americano, né? Uhum. E comprou esses títulos com uma taxa de juros lá mais baixa do patamar atual, né? Lembra que a taxa de juros americana hoje está nesse patamar muito alto, né, para o passado recente, de 5%, né, nesse piso aí, nesse patamar, né? O SVB foi comprando esses títulos com uma taxa de juros mais baixa que isso e foi marcando na carteira como se fosse hold to maturity, né? Uhum. Por conta de movimentos de mercado, que muitas dessas startups, e aí por conta de um declínio, né, da capacidade de refinanciamento do setor de venture capital, aí vem de movimentos maiores, que também derivam da taxa de juros, né? Lembrando que essas coisas são Uhum. muito relacionadas, né? Então, taxa de juros do Fed sobe, a tendência a aumentar investimento em capital de risco cai, né? Uhum. Muita gente sai de fundos de risco e migra para fundos mais seguros, para renda fixa, né? Então as startups começaram a ter mais dificuldade de se financiar, elas começaram a tirar dinheiro do banco,
né, sacar dinheiro do banco. Aí o banco falou, opa, tem um problema aqui, eu preciso fazer caixa para poder dar conta dos saques que eu estou tendo em depósito. Quando ele foi fazer saque, que ele foi vender esses títulos que estavam na carteira dele lá, bonitinhos, né, marcados, ele viu que eles valiam muito menos do que estavam na carteira dele, né? Por um critério que a princípio não é fraude, né? Veja, não teve uma fraude aí. No princípio, assim, ele falou, putz, isso aqui eu não vou conseguir mais segurar até o vencimento, vou ter que vender agora. Na hora que ele fez esse movimento de vou ter que vender agora, ele começou a apurar prejuízos muito grandes. Né? E aí chegou num ponto em que a operação dele já não era mais sustentável, né? Porque banco é um negócio muito sensível, né? Na hora que você começa a ter uma corrida bancária e você não tem ativo suficiente para sustentar isso, né, para garantir isso, o banco quebra, né, aí é muito rápido, né. Aí eu acho que entrou né, tem essa questão contábil que parece que foi muito forte, e aí entrou num movimento de corrida bancária mesmo, né, que é um movimento de manada, né, totalmente explicado aí por economia comportamental, né. Um começa a falar pro outro, um startupeiro liga pro outro e fala, ó, você viu que tá quebrando, puta, tira lá, todo mundo começa a tirar dinheiro, puf, banco quebra. Né? Desespero, né, espalha Exatamente, né? E o banco teve esse fim, tá? E você acha que esse cenário pode se repetir aí no curto ou médio prazo para outros bancos, para outros, num cenário semelhantes ou não? O que você acha que a gente pode esperar disso? Eu acho que tem essa questão da taxa de juros, né, da subida da taxa de juros nos Estados Unidos nesse patamar, é uma questão que tem implicações muito grandes no mercado financeiro mundial, né? Isso é uma coisa muito forte, né? Quem dita o patamar de risco e de taxa de juros no mundo é o Fed americano, isso é fato, né, assim, o Japão também tem, o Bundesbank lá na Alemanha também tem, a China tem sua dinâmica e tal, mas nada é tão compreensivo e tem tanta implicação e tanta ramificação quanto a taxa de juros do Fed americano. Quando o Fed vai lá e sobe as taxas e mantém a taxa num patamar desse tamanho, você modifica muito os patamares de risco do mercado, né, e a tendência dos alocadores, dos investidores a tomarem risco. E você leva muitas economias de países, né, a também tomarem decisões de taxa de juros, não só por conta da sua economia doméstica, né, mas por conta desse contexto. Então, na cabeça de um Roberto Campos Neto, né, no Banco Central no Brasil, o componente inflacionário do Brasil é super importante, o componente fiscal é super importante, mas você tem lá uma marcação de uma economia fortíssima como a americana, com uma taxa de juros de 5%, né? E vamos lembrar que em 2022, né, a gente estava com uma taxa no Brasil num patamar inferior a isso, né? Então é muito louco essa virada que a gente teve, né, do mercado, esse salto todo que aconteceu, e aí eu acho que tem sim, com certeza, muita instituição financeira, não só nos Estados Unidos, mas acho que o mundo afora, e tem um baque muito grande disso, né? Não acho que o que aconteceu lá com o Credit Suisse tem diretamente relação com isso, deve ter alguma relação sim, alguma implicação nisso também, mas acho que ali o problema são outras coisas, né? Mas no Brasil a gente está vendo muito isso com empresas, né? Principalmente empresas de varejo, né? Empresas que operam num mercado de intermediação de alguma forma, né? Sejam distribuidores, sejam varejistas, sejam marketplaces, né? E tudo mais, que estão estão sofrendo demais, né? Estão tendo muitos baques nesse sentido, né? É isso, né? Assim, você tem uma modificação de curva de juros tão brutal que você não consegue modificar teu negócio a tempo, né? Um negócio, a velocidade de modificação do teu negócio não acontece no mesmo momento, né? Aí acaba virando, né, um absurdo para todo mundo. Sim. E quer falar alguma coisa? Não, imagina, diga lá. E agora você quer falar um pouquinho da FID? Você quer ir um pouquinho do que vocês Sim, fazem? então, a gente aqui, a gente é uma startup também, a gente não tem dinheiro lá no Silicon Valley Eu Bank. ia perguntar agora. Não, a gente não teve esse luxo de conseguir acumular caixa em dólar, né? A gente nunca chegou a ter um investimento relevante aqui, né, de algum investidor de venture capital, a gente até pensou em fazer isso lá no passado, mas agora a gente segurou um pouco a onda, né? A gente faz esses serviços que a gente chama
de serviços os americanos têm uma expressão que chama plumbers, que são os encanadores do mercado, e a turma que cuida das tubulações, né, pro mercado financeiro funcionar, para o mercado de investimentos funcionar, né, e a gente tem um foco muito grande na prestação de serviços para fundos estruturados, né? Então, os fundos que a gente tem aqui, primeiro que são fundos de altíssimo risco, são fundos realmente muito arriscados, né? São fundos muito pouco líquidos, né? São fundos que têm riscos de crédito bastante relevantes, tal. O perfil de investidor da gente, então, acaba sendo um perfil mais institucional, né? A gente tem pessoa física também, mas geralmente é pessoa física na categoria da CVM de investidor profissional, né? E a gente atua, né, nesse mercado por uma questão de histórico de currículo, né? Todos os sócios, inclusive eu, a gente trabalhou em grandes bancos, em grandes instituições, nesse segmento de prestação de serviços para fundos de investimento, né? A gente nasceu com uma filosofia de tentar fazer um serviço melhor do que o padrão que é feito no mercado atualmente, com um foco muito grande nisso, né? É uma atividade que eu falo muito que não é uma atividade sexy, é uma atividade que não é aquela atividade que brilha o olho de um venture capital, né? Porque é um serviço super regulado, é um serviço com muito pouco apelo, muito difícil de entender, né? É um serviço que pouca gente de fato entende a função, entende o mérito e tudo mais, né? Mas é uma coisa totalmente fundamental para o mercado financeiro funcionar, né? As belezas do que a gente faz é que, assim, é uma atividade bastante resiliente, né? Então, a gente precisa existir para o mercado funcionar. Os nossos relacionamentos são de muito longo prazo, então, geralmente a gente fica com um fundo de investimento desde o nascimento dele até a morte, né? Geralmente são fundos que têm prazo para acabar, mas são prazos de 10 anos, 15 anos, né? Para esses fundos, de fato, terminarem, né, a atividade deles. E a gente se relaciona muito nesse mercado B2B, né? A gente fala muito com gestores, estruturadores, distribuidores, né? Investidores institucionais, né? Esse é muito o foco de atuação da gente, tá? Um mercado pouco desbravado no Brasil, você tem poucas empresas independentes que não estão nos bancos, né, que não são os serviços dos bancos, se aventurando nisso. A gente tem alguns casos interessantes que estão de concorrentes nossos aí que fazem um trabalho legal, né, que têm desbravado isso até antes da gente, né. Mas o grande diferencial da FID, eu acho que a gente conseguiu mesclar aqui um pouco uma cultura de foco muito grande nessa atividade. Então, a gente não quer virar marketplace, a gente não quer virar corretora, né? A gente não está se enveredando para nada disso. E a gente aplica a tecnologia para as coisas básicas, né? E aí, em tecnologia, eu acho que tem um pouco pegando um pouco o gancho desse hype, toda essa virada de mundo do venture capital, né? Que eu ouvi muito isso quando a gente fundou a FID, né? Falou, não, a FID tem que ter um projeto de inteligência artificial, a FID tem que ter um projeto de machine learning, né? Uhum. E a gente olhava para isso assim, a gente não é de tecnologia, a gente não é desse mundo, e a gente ficava falando, olhando para o lado e falando, poxa, mas tem tanta coisa tão mais simples para resolver, tem tanta coisa fundamentalmente básica que não foi resolvida, que não foi tratada, né? Para quê, né? Para que eu vou avançar numa fronteira desse tipo, né? Blockchain, tem que ter blockchain, tem que fazer alguma coisa com blockchain. Cara, não sou expert disso, tem gente fazendo um trabalho muito bom nessa história, e eu preciso resolver como é que eu me comunico com o stakeholder. Eu não consigo ter um portal decente de extrato, né? Eu não consigo produzir um documento de uma forma semi-automatizada para que eu consiga ter escala, né? Uhum. Então a gente sempre pensou em tecnologia numa abordagem de resolver o básico, sabe? Uhum. A gente usa muito aqui a história de que a gente não vai cozinhar o bacalhau confitado antes de fazer um bom feijão com arroz, né? Quando o feijão com arroz estiver excelente, a gente pode pensar em fazer alguma coisa mais sofisticada, né? Mas tem tanto espaço para alguém que faça um feijão com arroz bem feito, né? Tanto espaço, assim, é um mercado muito empobrecido de qualidade, sabe, de desenvolvimento, de aplicação de tecnologia, né?
Então, a gente discute coisas na FID de tecnologia que são coisas que são do século passado, literalmente. A gente fala de API, né? Pô, a Uhum. API é um negócio dos anos 80, né, do século 20, né? A API tem pelo menos 40 anos de idade, né? Não é Uhum. fronteira tecnológica, mas na nossa indústria, a aplicação efetiva de API e uso efetivo de API é fronteira, né? É Uhum. edge mesmo. Quem está fazendo a API bem feita e está realmente aplicando isso na operação, tem margem de inovação, né? Está realmente inovando no mercado, né? Então a gente sempre adotou essa filosofia de tecnologia muito pé no chão, a gente desenvolveu algumas aplicações próprias, né, que a gente disponibilizou para o mercado e tem tido um retorno muito legal, né, de forma muito centrada, muito calma, com muito cuidado, né, devagarinho, tá? Então, acho que é um pouco a filosofia de tentar ocupar um espaço de um nicho no mercado, né, que a gente talvez não seja o maior, não vá ser nem o médio, o grande, a gente talvez seja uma empresa pequena, média, né, mas que ocupa um nicho de mercado um pouco diferente, né, acho que é um pouco a visão que a gente tem aqui, tá? Entendi, muito legal mesmo. E tem que ser, né? E tem muita hype também, né? Que tudo tem que ter blockchain, tudo que tem que ter a última moda tecnológica, né? E nem tudo se aplica, porque se não tem nem como você falou, o arroz e feijão, não tem como você fazer um hype desse, não tem da onde sair, né? É, Exato. é. E então, agora, só para a gente fechar aí, já está batendo o nosso tempo. Você quer falar aí de projeções, futuro, o que pensar desse ano, feed para esse ano, tem alguma novidade que queira falar, e para a gente encerrar aí nosso bate-papo. Abel, obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar com vocês, um prazer. A gente tem alguns projetos como infraestrutura aqui dentro da FID interessantes, a gente vai se conectar no Banco Central, né? A gente vai tentar se habilitar também para o Pix e conseguir fazer um ambiente de liquidação dentro da própria FID, né? Hoje a gente depende muito de estrutura bancária externa, tá? Isso vai ajudar a gente bastante a capturar mais operações, capturar, né, de forma mais compreensiva as operações que os fundos fazem com a gente, né, com foco sempre em fidúcia, né, sempre na questão do fiduciário, de tomar, de zelar, né, pelo recurso de terceiros, né, acho que é fundamental isso, né. Acho que a gente tem um movimento de mercado muito interessante acontecendo com os FDICs, tá, por conta dessa nova norma da CVM, né, acho que tem um ganho muito grande de diversificação de possibilidades de investimento, né, para um público maior de investidores, né, então a história dos FDICs irem para varejo e você conseguir trazer produtos de crédito, né, para pessoas físicas, não para essas pessoas físicas, né, investidores já profissionais, que conhecem muito o mercado, qualificados, mas para pessoas como diversificação de carteira para o varejo mesmo, né, e acho que isso é uma abertura muito grande, não só no mercado de fundos, mas é a coisa de você desbancarizar, sabe, tirar do colo dos bancos todo o movimento de crédito da economia, né, que você consiga fazer isso acontecer. É uma agenda muito legal que o Banco Central já vinha fazendo há muitos anos, né, com as SCDs, né, com os créditos peer-to-peer, né, e aí a CVM com a questão dos FDICs, acho que ela dá um avanço também nesse sentido, né. Aqui na FID a gente está esperando um movimento muito legal de aumento de demanda, né, por esse tipo de produto. É um fundo que tem uma participação relativa muito pequena ainda no mercado de capitais brasileiro, né, então, acho que é uma coisa que vai crescer bastante, acho que a gente tem apostado bastante nisso, tá? Muito legal, muito legal. É importante, né, ter essa diversidade mesmo. Muito, Precisamos sair dos bancos. é isso aí. Então, a gente queria agradecer o Pedro e a Dani aqui da FID, que vieram conversar com a gente hoje. Foi um papo muito legal. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado a vocês pelo convite, foi um prazer.